Então vamos lá, preparei uma aula bônus incrível para você, para nós falarmos sobre crenças limitantes, sobre como nós podemos ressignificar as nossas crenças limitantes. E talvez você não saiba, nunca tenha ouvido falar sobre crenças limitantes e não entenda o que elas são, mas eu vou explicar para você do modo bem simples e bem fácil o que são essas crenças limitantes. As crenças, do modo geral, elas podem ser classificadas em crenças limitantes e crenças fortalecedoras. As limitantes são aquelas formas de pensar que nos impedem de alcançar os nossos objetivos, e as crenças fortalecedoras são aquelas que nos ajudam a desenvolver para poder conquistar aquilo que nós queremos para a nossa vida. E as nossas crenças, elas não são nada mais, nada menos do que programações mentais, do que aprendizados. Então nós vamos vivendo a nossa vida, vamos enfrentando desafios, vamos enfrentando situações, nós vamos aprendendo com essas situações. Porém, algumas pessoas aprendem de uma forma positiva e outras aprendem de uma forma negativa. Como, por exemplo, aquela pessoa que vai tentar uma amizade com um grupo diferente de pessoas e chega lá e ela é zombada, ela é humilhada ou ela sofre bullying. Naquele momento, ela vai adquirir um aprendizado. Talvez ela aprende que ela não deve se relacionar com pessoas. Talvez ela aprende que ela não é merecedora de ter amigos. São aprendizados que ficam dentro do cérebro dessa pessoa. Outra pessoa na mesma situação vai lá e é zoada por um grupo de pessoas e aprende algo diferente. Ela aprende que talvez aquele grupo não é para ela, mas que ela vai ser aceita em outros grupos. Então percebe, tudo isso, essas formas de pensar são os nossos aprendizados, são as nossas programações mentais. E isso vai nos permitir ter melhores resultados ou não. Por exemplo, uma pessoa que aprende que o dinheiro é algo ruim, que ela não deve ter dinheiro na vida dela. Essa pessoa vai ter uma péssima relação com o dinheiro. Enquanto do outro lado, uma pessoa que aprende que ter dinheiro é uma forma de você poder se desenvolver, é uma forma de você poder ajudar outras pessoas, que é uma forma de você conseguir poder realizar coisas grandes, que o dinheiro favorece para a gente ter uma vida melhor. Essa pessoa tem uma situação, ela tem uma forma de lidar com o dinheiro diferente. E quando a gente entende isso sobre os nossos aprendizados, nós conseguimos controlar os nossos resultados. Porque do modo bem simples, nós temos as situações externas, nós temos os eventos da vida, as coisas que acontecem na nossa vida, os nossos aprendizados, nossas programações mentais e os nossos resultados. Nós não podemos mudar o mundo externo, nós não podemos controlar as coisas que vão acontecer na nossa vida. Você não controla se vai chegar alguém na sua casa daqui meia hora, você não controla quem você vai encontrar na rua, você não controla como as coisas vão acontecer, mas você pode controlar como você está lidando com cada uma dessas coisas. E quando você controla a forma como você lida, você muda os seus resultados. E esse que é o grande segredo do sucesso, esse que é o grande segredo da prosperidade. Nós focarmos em como nós estamos lidando com as situações. E aqui que vem justamente essa aula, para a gente poder identificar as nossas programações mentais, para poder modificá-las para alcançar melhores resultados. Eu trouxe aqui uma ferramenta que eu adoro, que eu uso muito e que ela me ajudou bastante, ajudou também bastantes clientes a ter uma nova perspectiva, a mudar os seus aprendizados para lidar melhor com situações. Que essa ferramenta é para lidar com crenças limitantes. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar a nossa crença limitante, porque muitas pessoas têm crenças limitantes, mas não sabem que aquilo é uma crença limitante. E normalmente quando você está numa crença limitante, você acredita que ela é positiva, que ela é uma crença fortalecedora. E está tudo bem, é assim com todo mundo. Porém, como que a gente sabe se a gente tem crenças limitantes ou não? O grande segredo não é olhar o que a gente está pensando, o grande segredo é olhar os resultados que a gente está tendo. Então, a pergunta que eu te faço é, onde você está tendo resultados ruins em relação ao dinheiro? Como que está? Onde que você está tendo problemas com o dinheiro? Onde você está enfrentando dificuldades? Porque quando você identifica onde você está tendo um péssimo resultado, onde você está tendo problemas, onde você não está conseguindo alcançar os seus objetivos, é porque aí você tem algum aprendizado que está te limitando. Existe algo que você está acreditando que está bloqueando. Então, por exemplo, se você quer ter um bom relacionamento, mas você não consegue encontrar a pessoa certa, você não consegue ter um bom relacionamento com a pessoa que você já encontrou na sua vida, tem alguns aprendizados aí, algumas formas de pensar que está gerando esse resultado. Se você está com problemas com o dinheiro, tem alguns aprendizados, talvez que você aprendeu sobre o dinheiro, que estão te impedindo. Então, o primeiro ponto, nós temos que fazer isso, identificar
onde que nós estamos com esse problema, qual que é a situação específica onde você está enfrentando um desafio. Então, para a gente iniciar essa aula, eu quero que você traga isso, uma situação onde você está tendo algum problema, principalmente na área financeira, que é o intuito desse curso. Qual que é uma situação onde você está tendo problemas com as finanças, tendo problema com o dinheiro, tendo problema com os seus negócios, alguma situação que está te incomodando. E além disso, de identificar a situação, é legal identificar o sentimento. Em relação ao dinheiro, você se sente como? Tem algum sentimento negativo? Algum sentimento ruim? Talvez você tenha um pouco de medo, que é o meu caso. Eu tive, depois que eu quebrei pela primeira vez, eu fiquei com muito medo de quebrar pela segunda vez. Então eu ficava pensando que eu deveria tomar muito cuidado. E isso daí às vezes não me impedia de tomar certas decisões que me ajudaram a crescer depois que eu mudei essa crença. Então você precisa identificar a situação e talvez identificar um sentimento. Quando você identifica uma situação e um sentimento, fica mais fácil para você decifrar depois qual que é o seu pensamento e qual que é o seu comportamento. Então, o primeiro passo do nosso exercício é identificar uma situação com problema, identificar como que você está se sentindo, identificar quais são os seus pensamentos e quais são os seus comportamentos que você está tendo diante disso, as decisões que você está tomando. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, primeira situação, sentimento, vai na ordem que você se sentir melhor. Se você já identifica que tem um pensamento que está te incomodando, já coloca o pensamento. Se tem algum comportamento, por exemplo, o comportamento de procrastinar, já coloca direto no comportamento de procrastinar. Depois você identifica uma situação onde você procrastina, o sentimento, o pensamento. Por quê? Porque isso daqui é só programação mental. A nossa programação mental, conforme a gente vai estudando aí da PNL, ela é composta por um pensamento que nos conduz a um sentimento e a um comportamento. Isso daqui é a nossa representação interna de algo. Então, identificou a situação, nós vamos pegar a nossa programação mental. Depois que você identificar todas essas etapas aqui, quais são os pensamentos, sentimentos e ação diante de uma situação, o que você vai fazer? Você vai modelar, exato. Você vai identificar uma outra pessoa, coloquei aqui P1 de pessoa 1. Você vai identificar uma outra pessoa que tem os resultados que você gostaria de ter nessa área. Então você, no meu caso, eu tinha esse sentimento de medo de quebrar e eu conheci um multimilionário logo no começo, fui tomar um café com ele e ele me falou uma frase que me marcou profundamente. O que ele me falou? Se quebrar, começa de novo. Se perder, conquista de novo. Então, quando eu mudei esse pensamento, que eu peguei o pensamento dele que ele me falou, eu mudei meu sentimento, um sentimento de vez medo, de um sentimento, não, tá tudo bem, tem muito tempo pela frente, eu consigo, já fiz uma vez, eu posso fazer de novo, é mais fácil você conquistar pela segunda vez do que conquistar pela primeira. E aí, os meus comportamentos, a minha forma de tomar decisões diante das situações foram completamente diferentes. Você percebe? Você identifica primeiro o seu padrão, depois você vai identificar uma pessoa que tem o resultado que você gostaria. E aí você vai se perguntar como que essa pessoa pensa, como que essa pessoa sente e como que essa pessoa se comporta na mesma situação. Você perceber que a situação é a mesma. Então você vai pegar a mesma situação e vai vir uma programação mental diferente diante da mesma situação. E lembrando que esse exercício, essa segunda parte, ela é um exercício de imaginação. Talvez você saiba, talvez você já ouviu a pessoa falando, como foi o meu caso. Mas talvez não, você só olha para a pessoa e você sabe que ela tem os resultados que você gostaria de ter. Então, se você não sabe, você pode simplesmente imaginar, porque a questão não é acertar, a questão é você expandir a sua consciência. Então, imagina, fecha os olhos, imagina a pessoa como se ela estivesse vivendo aquela situação, imagina a energia dela, imagina como se fosse ela. E aí você vai começar, o seu cérebro criativo vai começar a te dar essas respostas. E a partir daí você já começa a mudar seu aprendizado. Mesmo que não seja o que a pessoa pensa, o que a pessoa faria. Mas isso já começa a movimentar você para ter novas possibilidades e novas formas de agir diante da mesma situação. É depois que você completa tudo isso, esse pensamento, sentimento e ação da outra pessoa, você criou uma outra forma de agir diante da mesma situação, que pode te conduzir para outros resultados. E aí, talvez essa nova forma ela já seja positiva para você, se fala, não, realmente é isso, tá tudo bem e tá perfeito. Ou talvez você perceba que na verdade essa segunda forma não é tão boa assim, que você não gostou tanto, que nem uma cliente minha que ela identificou um padrão emocional, um padrão mental de outra pessoa que trazia o resultado que ela queria, mas para isso ela teria que abrir mão do tempo com a família. Para ela não queria abrir mão do tempo com a família. Ou seja, não estava 100% ok, não estava realmente, não, é isso que eu quero mesmo. Trazia o resultado, mas tinha que abrir mão de algo muito importante. Aí o que a gente faz? A gente identifica uma segunda pessoa.
Então, se na primeira pessoa trouxe uma resposta diferente, mas não te agradou tanto, identifica uma segunda, identifica uma terceira, porque quanto mais você vai expandindo, quanto mais possibilidades você cria, fica muito mais fácil para você ter novos aprendizados, novas formas de tomar decisões. E aí você pode escolher a forma como você vai agir, e isso muda os seus resultados. Essa daqui é uma técnica muito interessante para a gente identificar as nossas crenças limitantes e para ressignificar ela com base no que outras pessoas pensam, no que outras pessoas fazem, no que outras pessoas agem diante da mesma situação. E depois que você identificar um padrão que te agrada, que faz sentido para você, que se conectou com você, você vai simplesmente se perguntar qual que é o maior aprendizado que eu tive diante disso. Eu quero que você traga essa reflexão. O que você aprendeu fazendo isso? O que você aprendeu observando essas novas formas de pensar? E esse aprendizado, eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva esse aprendizado e leia ele. Eu quero que você leia por pelo menos 30 dias, porque esse aprendizado, essa mensagem, é uma forma de, quando você lê ela, você ativa novamente no seu cérebro tudo, essas sinapses, todas essas conexões neurais e vai fazer você se conectar com esse estado emocional, vai fazer você se conectar profundamente com essa nova forma de tomar decisão, vai fazer você ressignificar profundamente essa sua crença limitante quando você lê isso. Então eu quero que você escreva esse seu novo aprendizado e que você leia por pelo menos 30 dias. Leia isso de manhã ou leia isso antes de dormir, conforme for melhor para você. Deixe no banheiro, deixe no quarto, em algum lugar acessível, para você se conectar, para que isso daí vá intensificando dentro da sua mente, dentro do seu cérebro. Porque quanto mais você lê algo que está te ajudando, mais aquilo fica real para você, mais aquilo fica nítido, mais aquilo fica óbvio. E o seu inconsciente vai incorporando aquilo, do modo que depois você vai tomar decisões no modo automático que vão te conduzir para os seus objetivos sem você sequer perceber. Então, esse é o nosso exercício de hoje. Primeiro, identificar a situação, ou um sentimento, ou um comportamento, ou um pensamento que você está tendo. Depois, identificar como outra pessoa agiria na mesma situação e extrair algum aprendizado disso, que é esse aprendizado que vai ressignificar as crenças limitantes que existem na sua vida. Essa foi a nossa aula de hoje. Faça ela e te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até mais!